Apocalipse, capítulo 19, versículo 1. O cântico de vitória do céu e as bodas do Cordeiro. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Diz assim, versículo 1. Depois disso, ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao Senhor, pois verdadeiros e justos são os teus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, e exclamaram: Amém, Aleluia! Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma multidão, como um estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Versículo 7 também. Regozijemos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Bem, somente até aí por enquanto. E no domingo passado, na pregação passada, a gente falou sobre a queda da Babilônia, né? Hoje nós vamos falar sobre o cântico do Cordeiro, o cântico do céu, a vitória do céu, né? E as bodas do Cordeiro, né? E isso tem tudo a ver uma coisa com a outra. A queda da Babilônia e logo depois o cântico da vitória. O cântico por causa da queda da Babilônia, né? O céu se alegrando, aqueles que estavam vendo isso, né? Existe uma ordem para que se celebre essa grande vitória que é a queda da Babilônia, né? A vitória do povo de Deus. Nós estamos chegando no momento mais importante da história da humanidade, né? Olhando aqui para Apocalipse, o que o Apocalipse fala, nós estamos chegando nesse momento que é mais importante, né? No capítulo anterior, como eu falei já, nós vimos a queda da grande Babilônia, ou da grande cidade, ou da grande meretriz, não é isso? Agora João tem uma visão da alegria do céu pela queda da Babilônia, a alegria do céu pelas bodas do Cordeiro, e a visão gloriosa da vinda de Jesus Cristo, né? A sua vinda é gloriosa, a sua vinda é majestosa, a sua vinda é retumbante de seus inimigos todos derrotados. E os céus se celebram. Voltando agora para o versículo 1, a gente vai ler de 1 a 3, né? Porque dá para explicar de 1 a 3, de uma vez só. A gente vai ver, depois disso, né, o que? Aquela da Babilônia que a gente já viu no capítulo 18. Depois disso, ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao Senhor. Então aqui a gente vê os céus celebram o triunfo final de Deus sobre a grande Babilônia, ou a grande meretriz. A meretriz que se corrompia e corrompia a terra, agora não pode mais fazer isso. Aquela que perseguia, que matava os servos de Deus, agora está sendo julgada. Agora chegou a hora do juízo dela. A condenação dela é eterna. A condenação dela acontecerá. Né? Olhando aqui para o Apocalipse, a gente está vendo que já está acontecendo. Né? A condenação eterna do mal e dos malfeitores é um julgamento justo e verdadeiro que Deus não pode premiar o mal. Ele tem que julgar o mal e condenar o mal. Nós não podemos premiar o mal, assim como Deus não vai premiar o mal, né? Não vai passar a mão na cabeça do mal. A gente vai condenar o mal, né? E rejeitar o mal. E o Senhor está falando sobre toda a maldade que fizeram, sobre todo o pecado que fizeram para com os seus filhos, toda a palavra que foi falada, né, contra Deus mesmo, agora está sendo julgada, né? A voz que vem do céu, né, vai dizer a voz de uma grande multidão, chamava Aleluia, uma grande multidão cantando: a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Aí no versículo 2 diz: pois verdadeiros e justos são
os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. Então, mais uma vez, né, a grande prostituta que corrompia, que matava, que perseguia, agora está sendo condenada. Vai dizer o versículo 2. Ele condenou a grande prostituta. Ele condenou ela. E agora a sua sentença, né, está sendo, de fato, ali executada. Né? Quando a Babilônia caiu, a ordem foi dada no céu. Né? A gente viu isso lá no versículo 20 do capítulo 18. Lá no capítulo 18 diz: exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então, ela está sendo julgada e ao mesmo tempo os filhos de Deus estão sendo vingados. Né? Os filhos de Deus estão sendo vingados. Enquanto Deus está aplicando a sua justiça, o seu juízo sobre a Babilônia, ao mesmo tempo os filhos dele, aquele sangue que estava clamando dos filhos dele, agora essas orações foram ouvidas e estão sendo julgados, estão sendo vingados os seus filhos. Deus não me fala, né? Minha é a vingança, a mim pertence a vingança. Não é para a gente se vingar de nada nem de ninguém, porque ao Senhor pertence a vingança e cabe a Ele se vingar. Até a vingança dele é justa. Até a vingança dele é justa e Ele faz da maneira correta isso que a gente aprende com a palavra do Senhor. Jesus está julgando a meretriz, a falsa igreja. Por que eu estou falando falsa igreja aqui? Existem apenas dois povos olhando para o mundo: aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Então, aqueles que servem a Deus são a verdadeira igreja e aqueles que não servem são a falsa igreja. Então, Jesus, no final de tudo, vai trazer juízo para a falsa igreja, ou seja, para todo aquele que não tem a marca de Deus, né? Não tem o Espírito Santo. Todo aquele que não tem Jesus, é o que eu falei a semana passada, automaticamente vai ter a marca da besta. Todo aquele que não quer Jesus, automaticamente quer aquilo que não é Deus, outros deuses, tudo aquilo que não representa a Deus. Então Jesus está aqui julgando a meretriz, ou seja, a falsa igreja, juntamente com ela, e casando-se com a sua noiva, a verdadeira igreja, né? Ao mesmo tempo que a religião prostituta diz: ai, ai, a noiva do Cordeiro vai estar dando aleluia. Ao mesmo tempo que aqueles que têm a marca da besta vão dizendo: ai, ai, a igreja de Deus vai estar dizendo: aleluia, aleluia, a ti, Senhor, pertence a salvação, aleluia. Aqui a gente consegue ver esse contraponto aqui muito claro de quem está seguindo as trevas e de quem está seguindo a luz. No final de tudo, quem está seguindo a luz vai dizer aleluia, a salvação pertence ao Senhor. Quem está seguindo as trevas vai dizer ai, ai, sofrimento eterno, sofrimento eterno. A palavra do Senhor é bem clara sobre isso, é bem clara sobre isso. A condenação desse sistema do mundo é eterna. A gente vai ver isso no versículo 3, olha o que diz no versículo 3. E mais uma vez a multidão exclamou: aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. A fumaça aqui é da Babilônia, da grande meretriz, de tudo aquilo que está sendo condenado, de todo aquele povo que não quis Deus e não quer Deus. É a fumaça da condenação, ou seja, vão queimar eternamente, vão sofrer eternamente. Não somente o mal será vencido, mas os malfeitores serão atormentados eternamente. A Bíblia fala sobre as penalidades eternas. Não existe nada de aniquilação, mas sim tormento eterno. Se você vai falar sobre aniquilação, é dizer: acabou, né? Morreu, acabou. Aquilo que muitas pessoas falam: não, morreu, acabou, ninguém vai sentir mais nada, acabou. Não, Deus mostra na tua palavra que não será assim, ó. A fumaça, no versículo 3 diz: a fumaça que dela vem sobe para todos sempre, ou seja, o sofrimento para aqueles que não querem Jesus é para todos sempre. Assim também como a vida eterna, a alegria eterna para todos aqueles que seguem Jesus. Eu até estou sendo redundante, né? Vai ser eternamente, vai ser para sempre, né? Então, existe esse contraponto, esses dois lados que a gente consegue ver aí. E eu tenho certeza que você já ouviu muita gente falar que não é bem assim. Não, a gente vai morrer, vai encarnar em outra pessoa para poder, né, melhorar o nosso espírito, a gente vai estar sempre numa evolução. Não, tem gente que até vai voltar num mosquito, né, sei lá, num cachorro. Né? Tem uns filmes aí que até mostram isso daí. É doideira. É doideira. Já tem gente em vida falando uma coisa meio louca, né? Filhos da mãe terra. Agora, não é aquele meme? Eu sou um pato. Tem um problema de memória.
Ai, ai. Alguém já deve ter visto esse meme aí. Mas a Alain viu e eu vi, então já estou falando para alguém. Versículo 4. Vamos lá. Versículo 4 diz: os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no seu trono. Eles clamaram o quê? Amém! Aleluia! A igreja e os anjos adoram a Deus, porque Ele está reinando. Não que Deus não estivesse no trono, Deus sempre esteve no trono, mas a questão de que a igreja se alegrar é porque, de fato, agora acontece aquilo que Deus prometeu desde a eternidade, né? Desde a eternidade, Deus prometeu o que aconteceria, sobre o livramento em relação à igreja, sobre que o mal seria de fato aniquilado, né? Quando você olha lá para Gênesis lá e ele fala para Eva que da semente dela vai vir um que vai esmagar a cabeça da serpente, ele está falando sobre isso, ele está falando sobre Jesus, ele está falando sobre o plano eterno dele de salvação, aonde Jesus vem, esmaga a cabeça da serpente, ou seja, acaba com toda a iniquidade, acaba com todo o pecado. Jesus faz isso, Jesus está sobre todos, Jesus reina sobre tudo. Você percebe que Deus fala todas essas coisas vão acontecendo, estão acontecendo e vão acontecer. Glória a Deus. Né? Como acho que é Martinho Lutero que fala, né? O inimigo ali é o cachorrinho na coleira de Deus, ele só vai para onde Deus permite. Né? O inimigo está sempre no cabresto de Deus, ele não faz o que ele quer, ele não tem todo o poder, como muita gente diz por aí, que ele faz o que ele quer, a hora que ele quer. Não é assim, é limitado por Deus. Se ele fizesse o que ele quisesse, provavelmente a gente nem estaria aqui, hoje não estaríamos aqui agora. Né? Se ele fizesse o que ele quisesse, nem a mensagem de Deus chegaria até você. Ele não faz o que ele quer, porque a mensagem de Deus chegou até você. Aleluia. Não receberia essa mensagem de salvação, né? Mas agora chegou a hora de colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Agora chegou o dia de Deus Todo-Poderoso julgar tudo isso, de fato completar tudo isso. Todos os inimigos serão lançados no lago de fogo e enxofre. Versículo 5, vamos lá. Então veio do trono uma voz conclamando: louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que temem, tanto pequenos quanto grandes. O livro de Apocalipse, a gente vê aqui falando sobre vários tronos. Né? Deus aqui, é como se Deus aqui estivesse conquistando o trono da terra, não que não fosse dele, mas, de fato, estabelecendo, como eu falei já anteriormente, tudo aquilo que já foi proposto, tudo aquilo que foi prometido. Então a gente vê uma voz do céu falando: louvem, louvem, louvem o nosso Deus, todos vocês, servos, vocês que temem, tanto pequenos quanto grandes. Então a gente percebe que com grande, mais uma vez, é um momento de alegria, de celebração pela grande vitória pela qual o Senhor preparou, e aqui olhando, de fato já está acontecendo, né? Então a gente percebe que é o que acontecerá. Os impérios poderosos cairão, aqueles que pareciam que não iriam ruir, cairão. As superpotências econômicas cairão. Todo joelho vai se dobrar diante do Senhor. Aleluia. Porque só o Senhor reina. O coro celestial é unânime. Aleluia. Pois reina o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. E é isso que a gente vai ver também, né? Eu até adiantei no versículo 6. Olha o que diz o versículo 6. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então, mais uma vez, a gente percebe aqui, em todo momento aqui, olhando para esse início aqui, do Apocalipse 19, falando sobre o canto da vitória, o canto do livramento, o canto da alegria, o canto da felicidade eterna, da vitória eterna, o canto da maravilha que é servir a Deus e no final saber que você vai morar com Ele eternamente. Esse é o cântico do nosso coração. É o cântico. É falar Jesus, Jesus é poderoso, Jesus é maravilhoso. Igual a Alex estava ministrando, que nome, doce nome, é o nome de Jesus. Ele é doce e também é maravilhoso, é tremendo, é glorioso, é grandioso, é poderoso o nome de Jesus. É poderoso o nome de Jesus. Ele supre toda e qualquer coisa, tudo aquilo que a gente precisa de fato, necessita.
É Jesus aqui supre. Jesus é tudo aquilo que você precisa. Jesus é tudo aquilo que a sua igreja precisa. Ele é tudo. Ele é tudo que os homens procuram no mundo por aí, procuram em tantas coisas, mas não encontram. Porque a perfeição só vão encontrar em Deus, só vão encontrar em Jesus. Deus deu para nós aquilo que Ele tinha de melhor e deu a Ele mesmo. Ele se deu. Só que de uma maneira que pudéssemos entender a Ele. Ele se deu. O amor se manifestou em forma de pessoa. O amor que é Deus, porque Deus é amor, se manifestou em forma de atitude, em forma de gesto, em forma de abraço. Glória a Deus. Em forma de compaixão. Jesus veio à terra como um homem e se manifestou como homem e se manifestou como Deus, né? Como dizia Agostinho, era tão humano que só podia ser divino. Era tão humano que só podia ser divino. Divino, maravilhoso. Em Jesus a gente vê sem sombra de variação, porque Ele é Deus. E o cântico continua, né? O cântico continua. No versículo 7, regozijemos, né? A ordem para poder cantar, né? Regozijemos. Vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e da sua noiva. E a sua noiva, perdão, já está preparada, já se aprontou em alguma tradução aí. Enquanto a meretriz, a falsa igreja é julgada, a verdadeira, a esposa de Cristo, a esposa do Cordeiro, é honrada. Glória a Deus. Enquanto a meretriz tem suas vestes manchadas da prostituição, da violência, de toda a maldade do mundo, as vestes da esposa do Cordeiro são o mais puro, linho fino. O mais puro, linho fino. As bodas do Cordeiro podem ser melhor compreendidas a imagem do que de um casamento lá dos hebreus, de um casamento, né? Olhando para a cultura judaica, a primeira fase ali do casamento, a noiva, perdão, o noivo. Cadê? Botei 2 vezes a mesma coisa. Tá. Em primeiro lugar, para começar o matrimônio, a obrigação do matrimônio era aceita na presença de testemunhas. E a bênção de Deus era pronunciada sobre a união, né? Desde esse dia, o noivo e a noiva estavam legalmente casados. Quando fala de Maria, estava desposada de José, porque já tinham um compromisso, já estavam casados de fato. Só não aconteceu ainda o grande dia, né? Então, olhando para a igreja de Jesus, de fato, se a igreja é de Jesus, se é a noiva de Jesus, ela já está desposada de Jesus, já está casada com Jesus. Só vai acontecer, de fato, o que acontecerá no grande dia, que é, né, a união eterna, olhando para a igreja, olhando, né, para a eternidade, a união eterna. Em segundo lugar, existe um intervalo, né? Durante o intervalo, até acontecer de fato o casamento, né, o esposo pagava ao pai da noiva um dote. Neste tempo também a noiva se preparava e se ataviava para receber o seu noivo. Ela devia se apresentar a ele como noiva santa, pura, sem mácula. Preste atenção, o noivo expressa o compromisso e de fato as testemunhas veem que aconteceu aquilo, de fato já está desposado, já está casado. Logo depois a gente vai ver, paga-se o dote, a gente começa a entender algumas coisas sobre Cristo, não é isso? Cristo pagou o preço, de fato, não é isso? Ele pagou, ele morreu na cruz, não pagou? Só que agora, neste momento, a noiva agora começa a se preparar. Esse tempo do pagamento do dote, até de fato a consumação do casamento, neste momento a noiva se prepara, se atavia. Glória a Deus. E todas as vestes delas, Aleluia. todas as vestes da noiva, foi paga pelo próprio Cristo. Glória a Deus, verdade. A noiva não conseguiria comprar as vestes que ela precisa de limpar, as vestes de santidade. Não conseguiria, Glória a Deus, com dinheiro terreno, com nada terreno, com as suas próprias obras. Aleluia. A noiva não consegue. A noiva não consegue. Foi através do preço que o próprio noivo já pagou. Através do sangue de Jesus. É que a noiva é santificada, é lavada, é remida, é redimida para aquele grande dia. Para aquele grande dia. E a noiva nesse momento, e desde quando Jesus morre, né, ressuscita, a noiva está agora o que? Se preparando, se ataviando, se santificando, se vestindo para o grande dia da vinda do Senhor, para o grande dia do casamento. Aleluia. Ele já pagou o preço. Ele já pagou o preço. Ele já pagou o preço. Já pagou.
A gente vê a palavra do Senhor dizendo lá em Efésios, no capítulo 2, que até as obras que fazemos foi Ele que criou para que andássemos nela. E através dessas obras que Ele preparou para que andássemos, a igreja se santifica, a igreja glorifica Ele, a igreja continua se aproximando dEle, através das obras dEle mesmo. Ele que liberou essas obras para nós. Ele que nos mostra o caminho da santidade. Não é você que descobriu do nada. Não é você que inventa o caminho da santidade. Não foi você que inventou o caminho da justiça. Foi Deus. E agora você caminha no caminho da justiça que Ele criou para que você pudesse andar. E agora você se santifica com as maneiras que Ele criou para você se santificar. Ou seja, tudo isso foi pago por Ele. Você não faz boas obras para ser salvo. Você faz boas obras porque foi salvo. Você faz boas obras porque Ele criou as boas obras de antemão para que todos nós andássemos nelas. Glória a Deus. Efésios 2:10. É verdade. Então agora estamos nesse passo aí agora. Nos preparando. Aleluia. Nos preparando. Glória a Deus. Nos preparando. Nos preparando. Amém. A igreja está se preparando, se lavando. A igreja todos os dias se preparando, se preparando, se preparando. É verdade. Para o dia do casamento. Glória a Para o Deus. dia do casamento. Terceiro lugar, a procissão para o casamento agora. Perdão, para a casa da noiva, né? O noivo agora vai em direção à casa da noiva. O noivo em seu melhor traje. Preste atenção. É o noivo que vai buscar a noiva. É Jesus que vem buscar a igreja. É Jesus que vem buscar a igreja. Glória a Deus. Jesus. Então o noivo, em seu melhor traje, era acompanhado por seus amigos, cantando, louvando, levando tochas. Preste atenção nisso. Olha isso, que coisa maravilhosa. Aqui a gente vê o céu cantando enquanto o noivo está vindo. É exatamente a representação do casamento lá. O noivo está saindo da sua casa, com a sua melhor traje, em direção à casa da noiva, para buscar a noiva, com seus amigos em volta, cantando. E quando Jesus vai vir, vai dizer que os céus estão cantando. Aleluia! Aleluia! A gente acabou de ler isso. Aleluia! Aleluia! Porque o grande dia está chegando. O grande dia está chegando. Então, o noivo ia em direção à casa da noiva, com seus amigos cantando. O noivo recebia a noiva e a levava em procissão agora para o seu lar eterno. Tanto o noivo vem cantando, né, os anjos vêm cantando, existe um cântico quando o noivo está vindo, quando também existirá um cântico quando o noivo estiver levando a sua noiva para a sua morada eterna. É um cântico, por isso que a gente está vendo o tempo todo aqui no capítulo 19, o som da celebração. As ordenanças, regozijem-se, alegrem, vamos nos alegrar, dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já está pronta. Glórias ao nome de Jesus por isso. Glórias ao nome de Jesus, porque chegará o dia a qual nós vamos estar com Ele, a igreja toda reunida, a igreja toda. Quando vê a expressão noiva, mais uma vez a gente consegue até trazer aquela situação que as pessoas falam: eu sou igreja sozinho, você não é noiva sozinho. A igreja do Senhor, a representação é que a igreja, todos os filhos de Deus, são a igreja do Senhor, são a noiva do Senhor, tá? E agora no versículo 8, vamos lá. Foi-lhe dado para vestir de linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Então você percebe aqui, mais uma vez falando sobre como, né, está sendo vestido aqui. O linho fino vem dele, a justiça vem dele, a santidade vem dele. Nós nos vestimos de justiça pela justiça que vem dele, nos vestimos de santidade ou pela santidade que vem dele. Tudo aquilo que nós precisamos para poder viver eternamente, para ser salvo, vem dele. Nada vem de nós. Nada vem de nós. Nada. Versículo 9 vai dizer: e o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Presta atenção em uma coisa. Aqui está dando uma representação da noiva, do noivo. E também agora dos convidados. Mas peraí, se a igreja é a noiva, como assim? Quem são os convidados? Quem são os convidados, né? Como assim? Aqui é só para poder trazer uma representação de como é um casamento. Mas os convidados aqui, a gente consegue olhar aqui das duas formas.
tanto a noiva é a igreja, quanto os convidados também é a igreja, tá? É só para, quando fala do noivo e da noiva, para poder a gente entender como se forma uma aliança, sobre essa questão de uma aliança. É para isso, né? É aquele exemplo que eu sempre falo, de que às vezes uma coisa na Bíblia, ou várias coisas, vai significar duas ou três coisas. Quando você pensa, eu sei que talvez na sua memória, quando fala sobre o fermento na Bíblia, você vai, fermento dos fariseus, não, você vê, o fermento dos fariseus. Mas a Bíblia também vai falar do fermento comparado ao Evangelho, né? Que cresce, pode botar um pouquinho, né? Mas vai crescendo. Então, aqui mais uma vez, a noiva aqui é representada também, né? As pessoas que vão estar ali celebrando também são os convidados, tá? Só para poder a gente entender melhor isso aqui, tá? Aí vai dizer, estas são as palavras verdadeiras de Deus, né? A eternidade será uma festa que nunca acaba. Assim como a gente viu lá no versículo 4, se eu não me engano, 3 ou 4, agora eu não lembro. Acabei de ler, já esqueci. A gente viu lá no texto que a fumaça vai ser eternamente daqueles que estão sofrendo, ou seja, o sofrimento vai ser eterno, né? Essa celebração de Deus, essa celebração da noiva vai ser eterna, essa bodas do Cordeiro vai ser eterna, uma celebração eterna. Eu sei que, olhando lá para o casamento hebreu, lá, judaico, era 7 ou 14 dias. Mas tudo que Deus faz é eterno. E a nossa celebração vai ser eterna da noiva com o noivo no céu. A celebração, né, com o Cordeiro. Versículo 10 diz... Eu li o 9? Já. Então caí aos seus pés para adorá-lo. Aqui a gente vai ver João caindo aos pés do anjo, né, que está trazendo uma revelação que está falando com ele. E o que o anjo disse? Não faça isso, sou servo como você e como os seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. A testemunha de Jesus é o espírito da profecia. Então a gente percebe aqui o anjo, né? João se prostra aqui diante do anjo, querendo adorar o anjo, né? E o anjo, não, levanta aí, meu camarada, vamos dizer assim, levanta aí, eu sou servo de Deus, assim como você também é servo de Deus. Esse anjo aqui tá ensinando muito para alguns líderes hoje em dia, que as pessoas se prostram em adoração e eles recebem a adoração, né? O anjo aqui está mostrando como deve ser. Apesar de ter muito poder, a gente vê, porque Deus deu poder também para ele, apesar, né, de ter uma glória surpreendente também, os anjos aqui, eles eram simplesmente, ele falou, servos de Deus. Glória a Deus. Servos de Deus. É o que todos nós somos. Servos de Deus. Servos de Deus. Estes servos de Cristo tinham, olhando para os servos, né, quando o anjo aqui fala, não faça isso, sou servo como você e como os seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então esses que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus, esses servos, né, que tinham testemunhado a sua fé em Jesus, e o anjo disse que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vamos tentar entender isso aqui melhor. Testemunho também significa testemunhar, claramente, falar, não é isso? Todos os crentes são, de certa forma, profetas. Porque não necessariamente profecia é trazer revelação do futuro. Tem gente que só entende como isso, uma revelação, algo que alguém não conhece é profecia. Não, a palavra de Deus é profecia. A palavra de Deus é profecia. Para muitos dos crentes aqui mencionado, isto tinha significado de dar um testemunho que lhe custaria a vida. Vamos lá, falar um pouco sobre essa questão da profecia. A profecia significa mais do que ver ou predizer o futuro, embora em alguns casos isso seja verdadeiro, né? A gente vai ver os profetas do Antigo Testamento falando sobre profecia, coisas que aconteceriam, não é isso? A gente vê João, o próprio João aqui falando em Apocalipse sobre profecia, coisas que já aconteceram, que vão acontecer e que estão acontecendo e que vão acontecer. Mas o principal objetivo da profecia é transmitir a mensagem de Deus. O principal objetivo, o principal ponto da profecia é transmitir a mensagem de Deus, trazer ensinamento da sua palavra. Então, quando você está lendo a palavra de Deus, você está pregando a palavra de Deus, você está pregando uma profecia, trazendo uma profecia, porque você está trazendo aquilo que Deus deixou para nós, né? Aquilo que Deus deixou para a sua igreja. Então,
continue aqui a questão, vamos dizer assim, talvez João é emocionado, aquela coisa toda, e de repente ele quer se prostrar diante, mas não pode ter idolatria, né? O próprio anjo já sabe disso, fala com ele, e a gente vê aqui, provavelmente o João já entende isso, provavelmente eu tenho certeza que ele entende, e não faz o que ele queria fazer. E agora, do versículo 11 a 21, a gente vai ver o céu se abrir. Jesus apareceu, mas desta vez ele não aparece como cordeiro. Até aqui a gente viu Jesus aparecendo como cordeiro, não é isso? Só que agora não. Agora Jesus vai aparecer como um guerreiro montado sobre um cavalo branco, que simboliza vitória. Jesus tinha vindo anteriormente como o Cristo, como o cordeiro preparado o quê? Para morrer. E agora ele vem como um rei conquistador. Glória a Deus. Para realizar os julgamentos dos seus filhos, justiça eterna, vida eterna. Daqueles que não seus filhos, juízo eterno. Versículo 11 diz: vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. É Jesus o Rei da Glória. A gente consegue já identificar aqui. Essa é uma visão de Jesus gloriosa. Nós vamos lendo aqui, do 1 a 16 aqui, juntinho, nós vamos lendo, você vai acompanhando comigo aí, que João relata uma visão gloriosa de Jesus. Gloriosa. O cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, é o verbo, é a palavra. Versículo 12. Seus olhos são como chama de fogo, ou seja, ele vê tudo, é o olho que tudo vê. Vê, sonda toda a terra, sonda nossos pensamentos, nossos corações, sonda todas as nossas intenções, ele vê tudo. Em sua cabeça há muitas coroas, ou seja, ele tem toda a autoridade está sobre ele, é o Rei dos Reis. Em um nome que só ele conhece, ou seja, é um nome que provavelmente você só vai conhecer na eternidade. Que nome é esse que está sobre ele? Versículo 13. Está vestido com um manto tingido de sangue, e em seu nome, e o seu nome é a palavra de Deus. Sobre estar tingido o seu manto, existem algumas pessoas falam algumas coisas sobre que sangue seria esse que está no seu manto. Alguns vão dizer que pode ser o sangue dos mártires, pode ser o sangue dele mesmo, pode ser o sangue, comparando ali como se fosse alguém vindo de uma batalha com o sangue também dos seus inimigos. Tá? Existem essas três interpretações aí, e aí eu sempre deixo para que você ache, veja a que mais glorifica a Deus aí e diga qual é. Ou não diga, como eu, não sei. Versículo 14. Os exércitos do céu seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, montados em cavalos brancos. O seu exército vai o imitando, né? Vai junto ali, caminhando, cavalgando junto com ele. Exatamente, vamos dizer assim, com armas que ele mesmo é que separou o seu exército. Gente, isso é uma visão gloriosa de Jesus, do que será. É uma visão gloriosa. Esse exército é a igreja ou são os anjos? Então, uns dizem que isso é a igreja, outros dizem que são os anjos também. Eu nem queria entrar nisso aí, para poder não causar mais dúvida na cabeça de ninguém. Então ele vinha, uns dizem que são a igreja, gente, uns dizem que são a igreja, outros dizem que são os anjos, tá? Aí você descobre aí o que vai ser. Mas vamos lá, versículo 15. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. A gente vê aqui que ele é santo, ele é justo, ele é poderoso. Da sua boca sai uma afiada espada, a própria palavra. Ele é a palavra. Glória. E dele sai a palavra. Aleluia. E essa espada afiada, ela salva, ela julga, ela corta, ela despedaça, ela faz tudo aquilo que tem que ser feito. A palavra de Deus é eficaz para tudo isso. Glória a Deus. Com essa própria palavra, né? Ele vai executar todo o seu juízo e vai salvar todos aqueles que são dele. Com a palavra que sai da boca dele, ele vai dizer para alguns: vinde bendito do meu Pai. É a palavra, é a espada. E para outros: apartai de mim, vós que praticam a iniquidade. Com a mesma palavra, com a mesma. A gente vê uma vinda gloriosa de Jesus, mas também
para aqueles que não têm Jesus, uma destruição, algo triste para eles. Vai governar com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho e do furor da ira do Deus poderoso. Preste atenção. Ele está pisando a ira de Deus. A gente percebe nos capítulos anteriores aí, os próprios ímpios, aqueles que não têm a Deus, esses é que vão ser colocados no lagar para ser pisados, não é isso? O sangue deles ali é comparado como se fosse vinho. Mas na verdade eles estão se tornando aquele vinho sendo pisado pela ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Olha como é que é uma visão também triste para aqueles que não têm Jesus. Versículo 16. Em seu manto, em sua coxa está escrito o quê? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor por isso. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome de Jesus. João continua a visão dele no versículo 17. Vi um anjo que estava de pé do sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus. E que banquete é esse? Vamos ver o que diz no versículo 18. Para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos, de seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então a gente também consegue ver a grande destruição que virá sobre aqueles que não servem a Deus. As aves do céu virão e comerão as carnes dessas pessoas que resolveram aceitar a marca da besta e não quiseram a Deus. Versículo 19. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado seus sinais miraculosos em nome dela, com as quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois, a besta e o falso profeta, foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então aqui a gente vê a condenação da besta, ou seja, do diabo, e do falso profeta, olhando para aqui, para todos os inimigos da igreja, os inimigos de Deus, sendo lançados dentro do lago de fogo e enxofre. Eles são lançados lá. E a gente vê a Bíblia ensinando que depois o inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo e enxofre. E esta é a segunda morte. Ou seja, aqui a gente já vê eles já sendo lançados para o juízo eterno, ou seja, para o sofrimento eterno. Mais uma vez, eu preciso lembrar isso para você. A visão do inferno, a visão do diabo não é como as pessoas falam por aí. O diabo lá no inferno é um rei. As pessoas vão, não, eu vou adorar o diabo porque ele é o rei lá, então é só eu estar com ele que lá eu vou estar bem. Não é isso, ele também vai ser condenado. Ele não é rei do inferno, não. Ele não é rei de nada. Não é rei de nada. Ele só está aguardando de fato a sua condenação, que será eterna. Versículo 21. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Então a gente está vendo aqui a questão do juízo final, aqui olhando sobre o que acontecerá, tanto com o diabo, com o falso profeta, e com todos aqueles que estão seguindo a eles. Em breve Cristo voltará como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele já é, mas voltará. Cristo, o Senhor, Cristo é o Senhor da sua vida. Você está preparado para se encontrar com Cristo? Vigie, para que aquele grande dia não venha te pegar de surpresa. Vigie. Mas a igreja cantará. A igreja cantará com Jesus. Só vão ser pegos de surpresa aqueles que não seguem a Jesus. Os filhos de Deus não vão ser pegos de surpresa.